Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Eu sou uma mulher negra, o meu cabelo é crespo, curto e está preso. Hoje estou usando uma camiseta vermelha e sobre ela uma blusa estampada, com algumas folhagens. Na aula de hoje, trabalharemos identificando o tema. Vem comigo! Quando analisamos um texto, seja ele escrito ou oral, sempre identificamos assunto e tema. Você sabe qual é a diferença? Assunto é sobre o que o texto está falando. Assunto é algo mais amplo e geral. Já o tema é um recorte dentro do assunto. O tema é restrito e específico. Você deve estar achando tudo isso muito vago. Por isso, vamos ler um texto que está no seu material didático. Acompanhe. EJA 2, Bloco 1, integrado. Terceiro trimestre de 2022. Páginas 7 e 8. Como os povos indígenas convivem com a natureza e suas lições para a vida sustentável. Respeito e equilíbrio. A relação entre os povos indígenas e a natureza é pautada por dois elementos básicos para o dia a dia de qualquer ser humano. O relacionamento, que também envolve o afeto, faz com que os povos indígenas vivam uma relação mais próxima e sagrada, como se a terra fosse a grande mãe. E é na Grande Mãe que os indígenas guardam suas lembranças, suas vivências e constroem sua história. Como eles convivem com a natureza de uma forma tão próxima, especialistas afirmam que as comunidades são modelos inspiradores de vida sustentável. Isso porque os indígenas obtêm sua nutrição física e espiritual a partir do ambiente natural e, ao contrário do que se vê na sociedade não indígena, a extração de recursos naturais é entendida como necessidade e tratada com respeito. Nesse sentido, as comunidades desenvolveram tecnologias eficientes e apropriadas para a extração, utilização e manutenção dos recursos naturais e fontes disponíveis. A paciência e o conhecimento levaram os indígenas a observarem as regiões e o clima antes de executar a agricultura, caça, pesca, coleta de frutos, evitando agressão desnecessária. Ou seja, os alimentos necessários para a sobrevivência são retirados, mas há a manutenção de uma relação harmoniosa e de equilíbrio com o meio ambiente. A ação revela uma extração sem dominação do meio, marca registrada da ação da sociedade em geral. É esse relacionamento e tradição de respeito entre os povos indígenas e a natureza que deve ser repassado ao mundo todo. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, reconhece que o respeito aos conhecimentos, às culturas e às práticas tradicionais indígenas contribui para o desenvolvimento sustentável e equitativo e para a gestão adequada do meio ambiente. A organização acredita que agora é a hora de parar e aprender com eles, rever prioridades e conceitos, entender a necessidade de rever os paradigmas estabelecidos e voltar a ter uma relação de reciprocidade com o meio ambiente. Afinal, nossa sobrevivência depende de um ecossistema saudável e uma vida sustentável trabalha nessa reintegração com a natureza, agindo como parte de um todo. Então, você prestou bastante atenção a esse texto? Vamos agora identificar o tema nele. Texto: como os povos indígenas convivem com a natureza e suas lições para uma vida sustentável.
Assunto: relação entre os povos indígenas e a natureza. Perceba que o assunto é mais amplo e geral. Dentro deste assunto há um tema. Lições dos povos indígenas para o desenvolvimento sustentável. Para identificar o tema, não há segredo. Precisamos ter atenção às informações e treinar bastante. Vamos falar agora sobre um tema que está bastante atual. Perceba, falaremos sobre o consumo consciente. Sobre o tema consumo consciente. Consumir com consciência significa decidir com cuidado e atenção aquilo que você compra e usa no seu cotidiano. Além de contribuir para a preservação ambiental, essa prática também ajuda a melhorar a qualidade de vida e o bem-estar do indivíduo e da sociedade. Cabe a cada um de nós fazer boas escolhas. Agora, vamos analisar mais um texto escrito. Eu convido você a analisar o cartaz. O que você faz pelo meio ambiente? Economizo água. Zelo pelo ambiente. Uso a bike como transporte. Prefiro produtos orgânicos. Uso lâmpadas fluorescentes. Separo o lixo seco do úmido. Uso energias renováveis. Uso sacolas retornáveis. Tema: consumo consciente. As práticas que devemos adotar no nosso cotidiano. Nós analisamos 2 textos escritos. Agora, convido você a analisar o documentário e encontrar o tema dele. Índios Somos Nós, uma produção da TV Brasil. Ainda hoje tem pessoas no Brasil que acham que índio não existe mais, que não existe mais índio no Brasil. É como se fosse uma lenda. Os livros didáticos das escolas falam dos índios de 500 anos atrás. O outro pensa que só existe uma cultura só indígena, mas na verdade existe várias culturas indígenas diferentes, a língua, a dança. E existe no Brasil mais de 223 povos. Eu sou do povo Guajajara. Riquibacta, Cuicuro, Uai-uai, Vaconã, Caririscuru, Mamanguê, Canela, Guarani Kaiowá, Carajá, Surinhim, Matiz, Xerente, Guaçu-Cocal. Serena, Pataxó. O que me faz ser indígena é o fato de eu reconhecer de onde eu vim, de eu defender quem eu sou. Eu posso ser uma repórter, um jogador de futebol, né? Eu posso ser tudo o que eu quiser sem deixar de ser índio. que isso é muito bom, que os nossos filhos estudem, lembrando para retornar para suas comunidades. Eu mesmo, por exemplo, já saí para fora estudar, terminei a minha faculdade, voltei de novo e eu continuo trabalhando, ajudando as crianças. É na escola que as nossas crianças começam a aprender a história do mato, a aprender os nomes dos animais, a aprender as principais raízes e folhas e caules que dão resistência para o nosso corpo. Quer dizer, medicamentos da floresta. Essa terra aqui, ó, para nós, é muito importante, né? Dela sai a vida, dela sai o alimento, dela nós pedimos para o Tupã-Guaçu
nosso Deus mandar chuva para que as sementes nasçam, cresçam e venham alimentar a nossa comunidade. Todo ano nós fazemos a roça, né? Tem uma roça comunitária e tem uma roça que é individual. O guerreiro que quer cultivar alguma coisa por o seu próprio consumo, para a sua família, ele planta. Ele faz a roça, planta mandioca, planta batata doce, inhame, planta melancia, ou planta abóbora. Tudo isso ele planta. Gente que planta mandioca, né, aí faz aquele farinha, né, torrado, feita pela avó da gente, da mãe da gente. Cauim, ela é uma bebida, né, tradicional, que é feito com a mandioca, né, mandioca própria para poder fazer, que ela é cozida, né, aí depois é pilada num pilão, principalmente os mais velhos têm esse domínio, né, eles falam que tem que ter uma ciência para poder ele ficar bom, né? Ficar preparado, né? E aí, passando 2, 3 dias, ele começa a fermentar, né? Como se fosse bebida alcoólica mesmo, né? Nós fazemos o beiju, o riri, a tapioca, o curumba. Comemos muito a mandioca. Nós plantamos a mandioca, o milho e a batata doce e a banana verde. Lá dia a dia, em primeiro lugar, tem que trabalhar, né, na roça, importante, né? Pescar também. Pescar para alimentar, cuidar da família. Esse aqui é nosso trabalho. E fora isso também fazer o artesanato, fazer bandeira de banquinho, todos que a gente tem. Colar que eu tenho aqui, concha. Esse aí é o mais valioso para nós, esse aqui, né? Tudo que a gente faz. Essas penas aqui são de garça. Essa amarela aqui que você está vendo é da arara amarela. Esses colares de sementes são geralmente as mulheres que lixam a lixeira e terço tocum também. E essas bagas também são as mulheres que fazem. E esses materiais são as mulheres que fazem. Geralmente são as mulheres que fazem. E os cocares também são nós, os homens, que fizemos. Até a tiara aqui também, que esse de cima aqui que você está vendo aqui, esse aqui são nós que fizemos, os homens que fazem. É assim, as mulheres trabalham mais com artesanato, os homens mais para caça. Mas atualmente está acontecendo de todos fazerem, né, a mesma coisa. Tanto trabalha quanto caça, quanto faz o artesanato. Tanto homem quanto mulher trabalham com artesanato. Identificou os temas do documentário? Vamos a eles. Assunto: cultura indígena. Temas: diversidade dos povos indígenas, relação com a terra, divisão do trabalho. Agora é hora da revisão. Na aula de hoje, aprendemos que o tema do texto, escrito ou oral, é restrito e específico. Trata-se de um recorte dentro do assunto. Identificamos o tema no texto e no documentário. Refletimos sobre as lições dos povos indígenas para uma vida sustentável. Estamos chegando ao final da aula de hoje, mas antes vamos ao desafio. A partir dos conhecimentos adquiridos na aula de hoje, identifique o tema da produção Arte Indígena, Nossa História, Hábitos e Cultura, disponível no canal da Multirio. Mãos à obra! Chegamos ao final de mais uma aula. Espero você na próxima. Tchau, tchau!